A partir de agora, na Criativa 102. Criativa Agro. Criativa 102. Criativa Agro. Dicas para o homem do campo. Criativa Agro. As tecnologias do agronegócio. Criativa Agro. Com Fernando Tino. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nóis. Criativa Agro, com Fernando Tino. Criativa 102. Olá, homem do campo, olá você do agronegócio, sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Criativa Agro. Esse é o programa que dá voz ao homem do campo. Um grande abraço ao meu amigo Fabrício, a nossa amiga Marlene, ela que é a chefe proprietária aqui da Rádio Criativa FM e que também cedeu esse espaço para que a gente pudesse contribuir de alguma forma aí com o agronegócio. Esse programa, ele é democrático. Todos os temas são vocês, produtores, agricultores, engenheiros e técnicos que dão, é isso mesmo. Todas as quartas-feiras lá no Instagram, Bioflora_agronegócio, nós colocamos uma caixinha de pergunta e através dessas perguntas nós direcionamos, nós elegemos o tema do programa do dia. Esse é o 5º programa com o tema fertilidade, adubação e correção de solos, tá? Esse tema não escolhido por mim, escolhido por vocês, nossos seguidores, ou perguntas também, você pode fazer também a sua pergunta lá na Rádio Criativa FM, através dos telefones, WhatsApp, redes sociais, tá? Então, é isso daí. Hoje o nosso tema é adubação, fertilidade e correção de solos. É fundamental, né, gente? Se você quer produzir, você precisa adubar, não tem como, né? E por muitos e muitos anos nós vivemos a era do extrativismo, né? Pessoas produzindo, plantando, colhendo, sem repor esses nutrientes. Os nutrientes dos solos, eles são finitos, né? Mas enfim, isso é o tema de hoje, mas antes que a gente entre nesse tema, eu quero falar para vocês da previsão do tempo. Vou virar o homem do tempo aqui, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, 5h30 da manhã. A previsão para o dia de hoje, segundo o Clima Tempo aqui para a cidade de Adamantina, é sem chuva, não há possibilidade, não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas 19 graus e máxima 36. Então, temperatura aí mínima entre 19 graus e máxima em torno de 36 graus. Umidade relativa do ar 15,53%. Vai ser um dia que vai ventar bastante, o vento na casa aí dos 15 km por hora. O sol nasce às 6h24 da manhã e se põe às 18h14. E a lua hoje é crescente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindo você aí que está tirando leite, que está pegando aí na teta da vaca. Bom dia a você, seja bem-vindo, você que está aí a bordo do seu trator, do seu caminhão, você agricultor, você produtor, você técnico, você agrônomo, enfim, você que é do agronegócio, acorda o sol e ponha ele para dormir. Esse é um termo que eu uso. Nós do agro, nós acordamos o sol e colocamos ele para dormir. Isso significa que nós acordamos cedo e dormimos tarde, ou seja, nós pegamos na lida bem cedo e vamos até tarde, né, até escurecer, até entardecer aí na lida. Nós, lembrando que nós alimentamos um país, alimentamos uma nação, nós somos responsáveis aí por manter o PIB nessa época de pandemia, né, gente? Veja só o quanto que a gente contribuiu não só com o Brasil, mas com o mundo todo nessa pandemia. Enquanto empresas fechavam, nós éramos impedidos de trabalhar, de ir para a festa, o agro continuou a todo vapor, cresceu, né? Por incrível que pareça, acabou crescendo, né? Veja só que os peixes continuaram a sua vida normal, os pássaros continuaram sua vida normal, a natureza continuou firme e forte, tá? Então vamos lá, entendendo aqui a nossa força, a nossa importância para que as pessoas elas se alimentem, né? Veja só que a cerveja que as pessoas bebem vem do agro, né? Os grãos que ela come vem do agro. Nós alimentamos o mundo, isso é
de uma alegria imensa, e nós temos que bater no peito e dizer que nós alimentamos o planeta Terra, tá? O tema de hoje é fertilidade. Para que a gente possa alimentar a nação, para que a gente possa produzir mais, nós precisamos, adubar o solo, nós precisamos repor esses nutrientes, que eles são finitos. Eu quero falar de nutrição de planta, pessoal, de uma forma muito simples e muito entendível, Eu não quero que vocês decorem fórmulas, eu só quero que vocês tenham uma mentalidade que vocês precisam ter para que vocês possam adubar da melhor forma possível, para que vocês entendam a importância da adubação na nossa produção, na nossa produtividade. Eu sempre digo que se a gente ficar 1, 2, 3, uma semana sem comer, a gente vai entender a falta que a comida faz. E assim a planta, o alimento da planta vem do solo, na forma de nutrientes, de NPK, de micro, enfim, e assim por diante, como nós vamos conversar aqui hoje. Você deve estar se perguntando aí qual a propriedade que o Fernando tem para falar de adubação. Bom, a minha vida inteira, foi no campo. Eu nasci no sítio, eu fui gerente de usinas fora do Brasil, eu trabalhei no Brasil com fertilidade, com tratos culturais, eu fui responsável por um laboratório de análise de solo, eu sou pós-graduado na Exalc USP em Piracicaba em manejo e fertilidade de solo. Então eu tenho um pouco de propriedade para falar para vocês aqui de adubação, de fertilidade, e eu vou fazer isso da forma mais simples possível, Lembrando que eu vou responder as perguntas que os nossos seguidores, que os ouvintes da Criativa fizeram. Mas antes que eu responda as perguntas, que as pessoas fizeram pra gente, eu fiz, deixa eu ver quantas perguntas aqui. Eu fiz 4 perguntas e vou respondê-las. Essas 4 perguntas, elas são importantes para que a gente possa entender melhor o que é fertilidade e adubação aí, tá? A primeira pergunta é o que é fertilidade. Já que a gente fala em fertilidade, a gente fala em adubação, mas o que significa fertilidade do solo, tá? Fertilidade, até eu escrevi um texto aqui que eu vou ler agora para vocês. Fertilidade de solos é a capacidade que o solo tem em suprir os elementos essenciais às plantas, tá? A boa fertilidade do solo implica em suprir a quantidade e proporções adequadas de nutrientes para o crescimento e produtividade das plantas. E esse recurso natural é um dos mais importantes para a produção agrícola. A fertilidade do solo é a comida da planta, e sem comida, a gente não consegue extrair nada dessa planta. O vô, a avó já dizia: coma para ficar forte, para crescer. O vô não dizia isso? O vô dizia para todos nós: filho, filha, coma para crescer, para ficar forte, para dar um moço bonito, para ficar inteligente. E a planta é a mesma coisa, ela precisa desse alimento na dosagem certa, na quantidade certa e no momento certo, tá? O que é correção/adubação de solos, tá? Correção, adubação de solos é um conjunto de técnicas que visam aumentar a fertilidade do solo a níveis, olha só essa palavra vira o jogo, a níveis suficientes para atingir a produção esperada, através da aplicação de corretivos de macro, de micronutrientes para o desenvolvimento saudável das plantas. Então, correção/adubação, pessoal, é um conjunto de técnicas que visam aumentar a fertilidade do solo a níveis suficientes para atingir a produção esperada, algumas bases, quais são os fatores que nós devemos levar em conta na adubação? Nós devemos levar em conta numa adubação a quantidade de nutrientes disponível no solo, a necessidade da cultura para atingir uma produção, uma produtividade desejada e o que o adubo vai fornecer. Então você tem que pensar que a adubação ali envolve 3 coisinhas básicas, O quanto de nutriente tem no solo, a necessidade da planta para atingir a produtividade esperada e o adubo que vai suprir essa deficiência do solo. Vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, não levem desse exemplo, não é real, eu vou inventar um número aqui agora para tornar didático o que eu estou falando. Vamos pensar que eu tenho no solo disponível 100 kg de nutriente, mas a planta ela precisa de 150 kg desse nutriente por hectare para produzir o que você almeja, o que você espera dela. Ou seja, a planta necessita de 150 kg desse nutriente por hectare
mas o solo só tem 100 disponível. O que eu vou fazer? O que é adubação? Adubação é aplicar essa deficiência, aplicar esses 50 quilos de adubo que falta. Isso foi uma metáfora que eu fiz aqui, né? Nem citei nome de nutriente, mas é mais ou menos isso, só para vocês entenderem o que é adubação, né? Existe uma quantidade X no solo, mas a planta precisa normalmente de uma quantidade maior do que tem no solo, e o adubo supre essa necessidade. É simples assim. Eu só gostaria que você entendesse dessa seguinte forma, tá? Como eu expliquei aqui. E se vocês tiverem perguntas para fazer para mim, tá? Esse programa não está sendo ao vivo, tá? Nesse momento que você está ouvindo esse programa, eu vou estar em uma fazenda, tá, em Mirandópolis, fazendo a liberação de Cotésia flavips com drones. Depois de lá, eu vou para Penápolis em uma consultoria. Então, por esse motivo, eu estou gravando o programa no dia anterior, tá? Não é ao vivo este programa, entenda isso, tá? Então, entende o seguinte, vamos pensar no passo a passo para mim realizar uma adubação assertiva. Qual é o passo a passo, tá? Qual é a sequência? Primeira coisa, gente, análise de solo. Análise de solo é primordial, né? É fundamental. Por mais experiente que eu seja, por toda a experiência que eu tenho, eu não consigo olhar para o solo e dizer quanto que eu preciso aplicar ali e qual adubo eu vou necessitar. Então você precisa de uma análise de solo. É como ir no médico. Você vai no médico, o médico olha, te examina, mas ele pede exame de sangue, exame, sei lá, ultrassom, raio-x, enfim, ele vai pedir alguns exames para que ele possa dar o diagnóstico para você. E quais são os exames, ou qual é o exame que nós temos para o solo, para entender aí a deficiência de nutrientes? É a análise de solo. Então pensa dessa forma. Não importa o quão experiente você seja, você precisa fazer análise de solo todos os anos, tá? Não tem como fugir disso. Se você planta aí 2 vezes por ano, são 2 análises de solo. Não tente economizar com algo que possa te custar muito caro depois. Eu digo que nós pagamos um preço para tudo na vida. Você paga um preço para fazer análise de solo, mas você pode pagar um preço muito mais alto por não ter feito essa análise de solo e ter adubado errado. Então é isso aí. Primeiro passo, tá, para você realizar uma adubação assertiva é a análise de solo. O segundo passo é a interpretação dessa análise de solo, né, e recomendação por um técnico, por um agrônomo, ou por você mesmo que não é técnico nem agrônomo, mas saiba fazer isso, que não é bicho de 7 cabeças. E o terceiro passo é a aplicação seguindo a recomendação correta, tá? É aplicar da forma correta, porque também de nada adianta uma boa análise de solo, uma boa recomendação e uma aplicação feita da forma errada, né? É uma engrenagem que precisa funcionar, tá, em harmonia. Cada dente da engrenagem tem o seu papel fundamental para que a engrenagem gire, né, e para que a gente tenha a produtividade, a produção esperada aí. Uma coisa que eu alego muito, né, que eu quero reforçar aqui, que eu bato muito nessa tecla, é sobre a análise de solo. Você precisa seguir um padrão, né? Seguir uma metodologia para fazer a extração dessa análise de solo. Não tente tirar do seu jeito. Você pode contaminar a análise, você pode retirar ela da forma errada, enfim, cara, você tem que seguir uma metodologia. Falando em metodologia para análise de solo, eu vou gravar hoje um vídeo lá, durante a semana aí, na semana que vem, vou assumir um compromisso com vocês. Até na semana que vem, no nosso canal Bioflora_Agronegócios, vai ter um vídeo lá explicando para vocês uma metodologia para que vocês possam coletar a análise de solo, tá? Então você tem que ter uma boa coleta de análise de solo, você tem que levar essa análise para um laboratório confiável, tá? Eu recomendo que você leve essa análise em um laboratório que faça parte de algum controle de qualidade. Só para vocês entenderem, quando eu trabalhei como responsável por laboratório de análise de solo, nós éramos avaliados pelo IAC, né? Todo ano tinha convenção lá e eles davam a nota para gente. E como é feito isso? O IAC mandava análises de solo conhecidas por ele. Eles tinham o resultado dessa análise de solo e de tempo em tempo eu tinha que
eu tinha que fazer essas análises de solo e mandava os resultados para eles, tá? E através disso eles me avaliavam. Então, você tem que levar essas análises de solo para um laboratório confiável e certificado. Eu era certificado, como eu disse, pelo IAC, tá? Quem vai fazer essa interpretação também tem que ter um conhecimento, tem que ser uma pessoa confiável, tem que ser uma pessoa que entenda, né? Eu sempre digo que cada macaco no seu galho, né? E o cara que vai fazer essa recomendação, ele tem que ser capacitado para isso, tá bom? E a aplicação, ela deve ser bem feita, né? Seguindo os padrões ali recomendados na interpretação da análise de solo, né? Se é a lanço, se o adubo é incorporado, enfim, cara, você tem que seguir esses 3 itens. Caso você siga esses 3 itens, a chance de você fazer uma adubação precisa é muito grande. Então vamos faturar, né, gente? Porque nós precisamos faturar. Para que eu possa estar aqui, para que a minha mensagem possa estar chegando de graça até você, alguém tem que estar pagando por ela, tá? Então vamos lá, Fabricião, vamos faturar. Quero aproveitar também para dizer para você que tem uma empresa do agronegócio, quem não é visto não é lembrado. Anuncie, tá? E anuncie no rádio. E um bom horário para você anunciar se a sua empresa é do agronegócio é no horário do nosso programa aqui na madrugada, todas as quintas-feiras. Então vamos lá, Fabrício, vamos faturar. Você está ouvindo Criativa Agro. Criativa 102. Você está ouvindo Criativa Agro. Criativa 102. Voltamos firmes e fortes. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Alguém tem que pagar para que a gente possa levar essa mensagem de graça até você. Se você não anuncia a sua empresa ainda, faça isso, porque quem não é visto não é lembrado. As pessoas precisam ouvir o seu nome, ouvir o nome da sua empresa, para que na hora da decisão de compra elas lembrem de vocês. Então, se você é do agro, tem uma empresa do agro, fale com o pessoal da Criativa FM. Vamos continuar. Agora nós vamos partir para as perguntas, né? As perguntas que os nossos seguidores, os nossos ouvintes fizeram, tá? A primeira pergunta é a seguinte: é importante aplicar calcário e gesso na reforma da cana-de-açúcar? Cara, é muito importante essa aplicação desses corretivos, obviamente seguindo uma análise de solo, né? Seguindo uma recomendação feita através de uma análise de solo. Sem isso não, cara, não é jogar lá no olhômetro, todo ano eu aplico 1,5 toneladas de calcário. Não é assim que funciona, cara. Você vai fazer análise de solo, mas eu gosto muito sim, tá, dessa correção com calcário, gesso e digo mais, calcário, gesso e fosfato reativo natural, não com super simples, tá? Fosfato reativo natural, tá? Então sou a favor sim, a resposta é sim, sou muito a favor. Todas as áreas que nós somos consultores, que nós fazemos a consultoria aí de plantio, nós recomendamos calcário, gesso e fosfato reativo natural segundo as análises de solo, tá? Se você não faz isso, comece a fazer, porque pensa assim, pessoal, essa correção aí com calcário, gesso e fosfato é o alicerce da casa, tá? Ele vai ser incorporado, tá? Então é o alicerce da casa. Não adianta você fazer as paredes da casa bem feitas se o alicerce não foi bem feito, né? Então eu digo que essa correção com calcário, fosfato e gesso, ela é o alicerce da casa, e depois o adubo de plantio vai ser a parede da casa. Então é importante que você faça assim essa correção aí. Vamos para outra pergunta, para a próxima pergunta dos nossos seguidores aqui, dos nossos ouvintes. Fernando, o que você acha da adubação parcelada? Gente, nós estamos em uma região de solo leve, né, do solo arenoso, tá? É um solo com uma baixa CTC, né, uma baixa... Resumindo, traduzindo para miúdos, o armário do nosso solo é pequeno, né? Ele cabe poucos nutrientes, a geladeira é pequena. Então, se você aduba de uma só vez,
tá? Você não vai conseguir que todo esse adubo seja armazenado nessa geladeira, ele vai acabar lixiviando, vai acabar se perdendo. Então, sou fã número 1, tá? De adubação parcelada aqui na nossa região. Sou fã número 1 de adubação parcelada, tá? Em solos arenosos, tá? Então, é uma prática que eu utilizo muito nas áreas que nós somos consultores, tá? Faça isso que você também vai ganhar produtividade aí. Porque quando você faz isso, você aplica as doses certas, os nutrientes certos, nas fases certas, tá? Nas condições do solo armazenar esses nutrientes aí. Veja só, uma adubação, uma dose alta de adubo em solo arenoso é como eu dar 10 kg de carne para você comer agora. Você não vai conseguir comer. E se você não tem onde armazenar, essa carne estraga, né? É por isso que eu defendo essa adubação parcelada aí, tá? Guarde isso que vai fazer toda a diferença para vocês aí, tá? Fernando, por que dizem que tenho que aplicar fósforo o mais profundo possível? Eu digo isso também, né? Eu defendo a tese de você fazer adubação fosfatada, tá? De você fazer fosfatagem incorporado no solo antes do plantio o mais profundo possível, porque depois eu não recomendo mais fósforo por conta do seu mecanismo de ação no solo, por conta da sua translocação. O fósforo, pessoal, é praticamente imóvel no solo, diferente do nitrogênio, do potássio, tá? O solo ele é praticamente imóvel, ele se transloca ali por difusão, do menos concentrado para o mais concentrado, mas a gente nem considera esse movimento do solo, tá? E se você aplica fósforo superficialmente, né, a raiz tende a buscar comida, buscar nutrientes. E se o fósforo está na superfície, a raiz da planta o sistema radicular da planta tende a buscar esse fósforo que está lá em cima. Ou seja, você vai forçar a planta a ter um sistema radicular superficial. Isso não é o que a gente quer. O que a gente quer é que a planta que a raiz da planta esteja o mais profundo possível. Ou seja, se eu coloco o fósforo mais profundo, teoricamente a planta tende a buscar esse fósforo mais profundamente e ela vai ter automaticamente um sistema radicular mais profundo, tá? Então é isso daí. Eu recomendo que vocês incorporem o fósforo por conta do seu mecanismo de ação, pela sua translocação no solo, ou melhor, pelo fato dele não se mover no solo, tá? Espero ter respondido. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar pra gente lá no Instagram, bioflora_agronegócio. Fernando, eu não entendi aquilo que você disse lá no programa número 5, onde você falou de adubação e de fertilidade do solo, tá? Nós vamos responder e a gente pode também reforçar isso no próximo programa, tá? Vamos para a próxima pergunta do nosso ouvinte, do nosso seguidor. Fernando, já ouvi você dizer que prefere aplicar fosfato reativo natural ao invés de super simples, tá? Em forma de fosfatagem antes do plantio da cana. Por que isso? Eu quase que respondi, mas eu vou responder de forma mais direta aqui. Eu recomendo o fosfato reativo natural ao invés do super simples por conta da sua liberação ser gradual. Se você aplica um super simples no solo, ele vai estar 100% disponível ali. Ele é solúvel em água, então ele vai estar 100% disponível. Ou seja, ele vai estar 100% disponível, mas talvez a planta não consiga absorvê-lo 100% nesse momento, tá? Então eu recomendo o fosfato reativo natural, que ele é solúvel em CNA mais água, né, ácido cítrico, e ele vai sendo liberado aos poucos. Aí a planta consegue absorver ele melhor quando a liberação é gradual. Então é por esse motivo que eu recomendo os fosfatos solúveis em CNA mais água para fazer fosfatagem ao invés do super simples, tá? Por conta da sua solubilidade aí, tá? Pessoal, eu vou dar algumas dicas, tá? Eu não quero
complicar nada, eu não quero complicar a adubação, eu quero facilitar, eu quero deixar algo eu quero desmistificar. É por isso que eu não estou falando termos técnicos, é por isso que eu não estou entrando em fatores técnicos. Eu quero só que você crie uma mentalidade sobre adubação. E para isso aqui agora eu vou dar algumas dicas sobre adubação, algumas dicas que podem ser úteis aí para vocês, tá? Dicas sobre adubação, pessoal, preste atenção, né? Eu não quis complicar, eu quero desmistificar, eu quero simplificar, tá? Não estou usando termos técnicos nem nada que complique a sua vida para que você possa fazer uma boa adubação, tá? Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas essenciais para que você tenha êxito e consiga altas produtividades aí, tá? A adubação deve ser feita quando as plantas necessitam dos nutrientes. Veja só, as plantas diferentes, em estágios diferentes, precisam de nutrientes diferentes, tá? Então você tem que ter uma adubação equilibrada aí de NPK nas fases em que as plantas precisam. Veja só, em algumas fases a planta não usa nitrogênio, em outras fases ela precisa de nitrogênio em alta quantidade, num volume alto, né? Vamos falar de um outro momento aqui, durante o crescimento, tá? A planta precisa de uma redução de nitrogênio e um aumento de fósforo e potássio, entende? Florescimento, enchimento de grão, enfim, você precisa entender que não é do seu jeito, não é da sua hora, não é o que você quer jogar, é na necessidade da planta. Então a planta exige nutrientes diferentes, em quantidades diferentes, nos estágios diferentes. Então guarde isso, tá? Dica 2: não adube as plantas quando elas entram em dormência. Gente, eu já vi muita gente adubando cana que está pendoando. Cara, nessa fase ela não está extraindo mais do solo. Talvez você possa perder a sua adubação, está rasgando o dinheiro, né? Quando plantas entram em dormência, elas não vão aproveitar muito bem o adubo que você aplica, tá? Dica 3: é preciso se atentar muito ao pH do solo, porque talvez você está adubando em alta quantidade, mas o solo está ácido, o solo dificulta, né, a absorção de nutrientes. Então, se o solo está ácido, se o pH está muito alto, você não vai ter uma boa absorção do adubo que você está jogando, não, né? Pelo amor de Deus, o adubo que você está aplicando, tá bom? A fertilização deve ser feita frequentemente, parcelada em solos arenosos. Veja só, gente, eu defendo muito, eu já falei até alguma coisa aqui hoje, eu defendo muito a adubação parcelada em solos arenosos, como o solo da nossa região aqui, tá? Os solos arenosos têm uma baixa CTC, que significa isso, né? É uma baixa capacidade de troca catiônica. Ou seja, o armário, a geladeira desse solo é pequeno. Se você joga adubo em uma quantidade grande que não caiba nesse armário, vai se perder. Então, fique atento a isso, tá? É muito importante essas adubações parceladas. Dica 5, tá? Uma dica que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da planta é enriquecer o solo com uma boa quantidade de matéria orgânica. Sou fã de matéria orgânica, sou fã de plantio direto, sou fã de palhada, eu sou meio que anti-gradagem, né? Sempre que possível evitar. Vocês não têm noção, gente, do quão importante é a matéria orgânica sobre o solo, né? Do papel da matéria orgânica no solo. A matéria orgânica, né, além de facilitar a absorção de nutrientes, é aquela pimentinha ali que faz a gente comer melhor. Aquela cobertura seca ali, por exemplo, na cana-de-açúcar, o plantio mecanizado forma aquela palhada por cima, aquilo é lindo, cara, aquilo mantém a umidade do solo, né? Aquilo diminui a temperatura do solo embaixo da palha, cara, aquilo aumenta, né, o exercício ali de nutrientes, de bactérias, de fungos que trabalham ali decompondo, enfim, cara, eu sou muito a favor de matéria orgânica, tá? Quando se fala em agricultura extensiva, né, grandes áreas, é muito difícil se fazer uma adubação orgânica, mas
a gente pode ir trabalhando isso, mantendo palhada, trabalhando com plantio direto, evitando o uso excessivo de grade. Tem gente que gradia 10 vezes, acha que o solo bonito, aquele solo pulverizado, eu não gosto daquilo, né? Veja só que tem orifícios ali no solo, o solo demorou, tem coisas no solo que ele demorou centenas de anos ali para formar, e você com um arado, com uma grade, você destrói em segundos, tá? Então preste atenção nisso daí, tá? O aproveitamento do adubo é maior sempre quando temos umidade no solo. Gente, eu vejo, é muito comum eu ver pessoas adubando, aplicando nitrogênio, né? Usando a fonte de ureia, com solo muito seco, em alta temperatura, praticamente perde tudo, né? Sempre o adubo vai ser melhor aproveitado quando se há umidade no solo, quando se há umidade no ar, né? Quando as temperaturas são mais amenas. Então prestem atenção nisso, porque às vezes você está jogando adubo fora, né? O termo jogar adubo fora se dá para quando a pessoa aplica ele na hora errada, porque quando você aplica certo você não joga, você aplica, né? O próprio nome já diz. A adubação ideal é aquela gradual e de acordo com a fase da planta. Já falamos também sobre isso, mas eu defendo muito a adubação gradual e de acordo com a necessidade da planta naquele estágio, tá? Ponto final, nem tem muito o que falar sobre isso. E uma coisa que eu quero reforçar aqui, que eu quero dar uma ênfase muito grande, é que tem muitos produtores que eles falam assim: cara, a recomendação foi de 500 quilos por hectare, eu vou jogar 1000. Esses 500 que você está jogando em excesso é desperdício. Tudo que você joga além da capacidade da planta, além da necessidade da planta e da capacidade do solo de guardar no seu armário, você está jogando fora. Não mais, nem menos na quantidade. Guarde isso, nem mais, nem menos na quantidade, tá bom? Na quantidade. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje falou sobre adubação e fertilidade do solo de uma forma simples, de uma linguagem que você possa entender, tá? Eu gostaria também de saber se você está gostando do nosso programa. Como é que eu faço para saber se você está gostando do nosso programa? Manda mensagens aqui na Criativa FM, liga na Criativa FM e fala assim: cara, eu estou gostando do programa Criativa Agro, está me fazendo bem, está me ajudando, está me edificando. Ou deixa um comentário desse nas nossas redes sociais, na rede social da Bioflora _agronegócio, ou nas redes sociais da Criativa FM. Mas digam pra gente aí o que vocês estão achando desse programa, porque isso é o combustível para que a gente continue cada vez trazendo conteúdos melhores, cada vez melhorando esse programa, né? Um programa que nasceu para dar voz ao agronegócio. A voz do agro na rádio é aqui no programa Criativa Agro, aqui na Criativa FM 102.1. Obrigado ao meu amigo Fabrício, nosso locutor das emoções aqui. Muito obrigado também à nossa patroa Marlene, a proprietária da Rádio Criativa FM. Só gratidão, tá? Espero que vocês estejam gostando. Eu quero também ver o seu feedback, ouvir o seu feedback, tá? Do nosso programa. E acredite em uma coisa: quem não é visto nem ouvido não é lembrado. Se você tem uma empresa do agronegócio, anuncie a sua empresa aqui na Criativa FM. Nós temos um programa todas as quintas-feiras, às 5h30 da manhã. Nesse programa, nesse horário, é uma excelente oportunidade para você anunciar o seu produto e ser visto aí pelos nossos ouvintes do agronegócio, porque a nossa audiência está muito grande aqui no agronegócio. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem às 5h30 da manhã. Tchau, tchau, e que Deus possa abençoar todos vocês. Criativa Agro. Criativa 102.